E o seu trabalho ele é tão mais pertinente, né, talvez seja essa palavra, quando ele tem uma opinião, quando ele se manifesta sobre o tempo e sobre o lugar onde você está trabalhando. Pode pensar em paisagem física, tipo a paisagem dos elementos físicos, das estruturas, né, da paisagem geográfica, do relevo, da vegetação, né, a paisagem com a intervenção humana, das edificações e tudo isso. Mas essa paisagem ela se desenvolve no tempo, né, no tempo histórico. Então você tem uma paisagem também que a gente pode, assim, uma paisagem cultural, né? Que é o que acontece no aqui e no agora onde você está trabalhando. E o seu trabalho ele é tão mais pertinente, né, talvez seja essa palavra, quando ele tem uma opinião, quando ele se manifesta sobre o tempo e sobre o lugar onde você está trabalhando, né? Então, ele vai incorporar todos os dados da paisagem física, vai fazer um projeto de espaço e vai fazer uma interferência nessa paisagem, mas ele faz essa interferência a partir de um entendimento histórico, social, a partir das suas opiniões sobre o lugar que você vive, o tempo que você vive, a sociedade onde você está, os valores dessa sociedade. Então, assim, que lugar é esse que eu estou hoje? O que acontece aqui hoje que impacta no meu desenho? Qual é a minha opinião sobre isso daqui? Né? Um pouco como uma obra de arte, né? Só que é uma coisa que permanece incorporada na paisagem. Então, à medida que você vai visitando espaços feitos em outras épocas, eles são tão mais relevantes quanto mais claramente eles expressam os valores daquela época, né? Então, uma pergunta de fundo, que é uma coisa que tem que ter quando você está fazendo um projeto, quer dizer, fora as questões objetivas, para quem é, o que é que eu estou fazendo aqui, como é que a pessoa vai usar, como é que eu quero que se sinta, onde é que eu estou e o que eu penso sobre isso, né? Então, que mundo é esse que a gente vive e de que maneira ele influencia a gente? E aí tem alguns fatores que são talvez pertinentes e que ajudem a gente a pensar. Então, a gente vive num mundo global, né, que você tem uma influência brutal do que acontece do outro lado do mundo o tempo inteiro. As pessoas, né, o que está sendo feito em outro país impacta no que você está fazendo. Então você tem uma influência massificadora, homogeneizadora, que é interessante. Muito por causa disso, ou possivelmente por causa disso, você tem uma reação de proteção. Então, tem uma supervalorização da identidade regional. Então, você diz, olha, eu sou diferente de você, eu não sou igual a você. Meu mundo, meu universo de referência é diferente do seu. Eu quero que você me reconheça como, né, como diferente. Isso tem impacto político e tudo isso também, né? Depois você tem uma outra coisa que é relevante, que é pertinente assim, no mundo da gente, que é a questão da reprodutibilidade, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o mundo é global e que as coisas se espalham rapidamente, elas são copiadas e recopiadas numa velocidade estonteante. Tudo se copia, né? Então, a gente entende no universo da gente que o que tem valor é o que é original, né? E aí tem alguma confusão nisso às vezes, de que as pessoas vão lidar assim, o original como se fosse o esquisito, o bizarro, que chama atenção. Quer dizer, ser original não é ser bizarro, ser original é criar uma maneira diferente, um olhar diferente sobre o que já existia, né? Então isso também é um fator que interfere, quer dizer, como é que eu falo de uma maneira diferente, como é que eu trago uma motivação diferente para o meu desenho, né? A gente vive num mundo em que a preocupação ambiental, ecológica, né, sustentabilidade são as palavras de ordem, né? Então, de que maneira, uma pergunta que está atrás do seu projeto, de que maneira a minha interferência colabora com isso, né? Se eu estou de acordo com essa proposição, imagino que a maior parte das pessoas estejam, como é que o meu desenho contribui para uma cidade mais sustentável, mais confortável, para um mundo melhor nesse sentido, mais equilibrado, né? Então isso não é uma decisão pequena daquele projeto imediato, mas é um ponto de vista maior que está por trás disso, né? Tem a questão
do valor da experiência, né? Então, assim, hoje tem uma força enorme na vida individual, né? No valor da minha vida como uma vida rica em experiências, diversas experiências. Uma vida bem vivida é uma vida rica em experiências. Esse é um entendimento mais ou menos estabelecido, né, nessa época que a gente está hoje, né? Então, de novo, isso gera uma série de perguntas, né? Que a arte, eu acho que é interessante, a arte respondeu isso com formas, com manifestações novas, né? Que são as performances, que são as instalações, que a ideia não é você observar, né, um objeto artístico, né? Mas quando um artista propõe uma performance ou uma instalação, ele quer te tocar, ele quer te emocionar, ele quer que você tenha uma experiência. E a gente também trabalha com experiência para as pessoas, né? Então, assim, paisagismo é para as pessoas. E aí, você vai fazer um projeto, tem uma pergunta que está ali atrás. Qual é a experiência, né? Qual é a sensação? Qual é a emoção? Qual é a mensagem? De que maneira eu toco as pessoas ao redor disso que eu estou pensando? Né? Então, esse conjunto de coisas que, no final das contas, vão definir uma linguagem. Né? A linguagem é uma espécie de uma consolidação dessas coisas, né? uma base cultural, histórica, a sua interpretação disso. Então você tem uma coisa que às vezes chama de estilo, né? Que é vamos dizer, uma consolidação disso, de uma época que se estabelece como uma marca de um tempo. E dentro dessa movimentação você tem a sua interpretação pessoal, e essa é a sua linguagem. De que maneira você encara essas coisas e resolve isso de uma maneira que seja reconhecível enquanto desenho, enquanto expressão plástica.